pessoal, boa noite a todos que nos acompanham aí. Surpreendentemente, né, a gente está iniciando aqui o nosso podcast. Você pode estar olhando, o quê? Como assim? Sim, exatamente. Uma iniciativa aí do Ministério dos Homens. Nós estamos iniciando esse ano de 2025 com essa nova atividade, que na verdade ela já estava prevista, né, para o ano passado, mas por um motivo ou outro ela não aconteceu, né? Mas agora a gente está implementando aí com a finalidade de abençoar não somente os homens, mas também toda a igreja. Então eu quero dar as boas-vindas, eu quero dar o meu boa noite a todos vocês que nos acompanham, né? Dizer para vocês, para quem não sabe ou para quem não lembra, eu sou o Thiago. Hoje eu vou estar aqui, né, conversando com o nosso convidado. A gente vai bater um papo aí, conhecer melhor, né? Como vocês podem ver, a gente está aqui com o nosso pastor. Daqui a pouquinho eu já vou passar a palavra para ele. Então eu quero te convidar que tu fique conosco aí até o fim, né? Fica conosco até o fim, vai ser um papo bem legal. A gente vai poder conhecer melhor o nosso pastor, né? Além daquilo que, né, tu vê no púlpito ali, porque o que acontece? Às vezes, né, o pastor está lá pregando ou faz os seus ofícios ali e tu já sai, tu não consegue trocar uma ideia com ele, não consegue saber bem quem é o pastor Nelson Esteban, e eu não vou me atrever a dizer o sobrenome dele agora, eu vou esperar que depois na sua apresentação ele mencione, né, para mim não passar uma vergonha já aqui inicial com vocês, tá certo? Deus abençoe, um grande abraço a todos e a gente vai lá. Primeiro, para conhecer o lado pessoal, né, do pastor, né? Nós queremos conhecer primeiro, pastor, seja bem-vindo, né, ao nosso primeiro podcast. Eu quero dizer que esse é o piloto, tá? É a nossa primeira passagem de luz, de som, de imagem. Então, né, vocês estão sendo participantes e cobaias ao mesmo tempo. Então, nós queremos conhecer o nosso pastor aqui. Seja bem-vindo ao nosso piloto do nosso podcast, tá? E nós queremos conhecer quem é o pastor Nelson, né? Primeiramente, o pastor Nelson antes do pastor. Queremos conhecer o Nelson. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse para o pessoal, né? Que é uma oportunidade para a igreja lhe conhecer um pouco melhor. Por gentileza. Boa noite, Thiago. Boa noite aos irmãos. Um prazer poder estar nesta nova iniciativa dos nossos homens da igreja, e louvamos a Deus por este canal que nos permite chegar a cada um de vocês. Bom, eu tenho meu nome é Esteban Nelson Pirayek. Pirayek. Então eu já comecei falando errado, né? Porque eu falei Nelson Esteban, né? Esteban Nelson. Esteban Nelson. Pirayek. Isso. Alguns me chamam Esteban, outros me chamam Nelson, mas geralmente me chamam Nelson, né? Pirayek não é muito fácil de pronunciar, né? Mas na verdade o verdadeiro sobrenome é Birosek. Né? Como é que é? Birosek. Birosek. Polonês. Né? Então, mas ficou Pirayek, fica um pouquinho mais compreensível, né? Eu sou da década, nasci em 68, né? Tenho 56 anos e, bom, venho de uma família de crentes, né? Meus pais sempre foram obreiros da igreja, a gente já nasceu, como se fala, geralmente nascemos em berço cristão, né? Toda a vida meus pais trabalharam na igreja, foram livres. Como é que foi a experiência dos seus pais? Eles já nasceram num berço cristão também? Não. Primeiro se converteu minha mãe, né? Depois de 15 anos se converteu meu pai. Eu sou o primeiro filho, de 5, hoje somos 4, porque um já partiu para estar com o Senhor. E na verdade eu sou filho adotivo, o mais velho. Aí meu pai depois se converteu e começaram o trabalho. Praticamente
Eu era bem pequeno quando eles começaram a trabalhar na igreja e daí não pararam. E o senhor é natural da Argentina. Qual é a região que o senhor Eu sou do norte da Argentina, eu sou de Formosa, que lida com fronteira com Paraguai. No caso, minha esposa é argentina também, ela é mais centro da Argentina, é Rosário. E a gente se encontrou buscando ao Senhor, a gente se encontrou. E como é que foi a infância do pastor Nelson? A infância é bem diferente ao que vemos hoje, hein? Porque eu pergunto porque existem várias situações, né? O senhor falou que é bem diferente e exatamente por isso que eu pergunto, né? Porque já, por exemplo, eu vou fazer 42 anos e a infância da minha filha mais velha é diferente das minhas filhas mais novas e também do Pedro, né? Então, para quem conhece, sabe dos meus filhos, cada um deles é diferente. E a minha infância, ela também foi bastante diferente, né? Tanto no aspecto financeiro, né? Porque eu particularmente nasci num contexto bastante difícil, assim, né? Como é que foi a sua caminhada nesse sentido? Não, havia um fato, eu sempre lembro que desde que meus pais se converteram e começaram a trabalhar, eles sempre estiveram envolvidos com o trabalho da igreja, sempre. E uma coisa que era um testemunho muito grande era a fartura que havia na minha casa. A casa de meus pais era conhecida como o Hotel dos Pastores. O Hotel dos Pastores. Porque sempre que havia eventos, vinham pastores, tudo mais, mesmo de gente de outra denominação. Meu pai era muito conhecido, então eles pediam para que pudessem ficar na casa dos meus pais. A casa de meus pais era uma casa grande. Então eu falei, tudo bem, pode ficar à vontade, vamos ajudar vocês financeiramente. Eu disse, não precisa. E a gente via que havia fartura nesse sentido de ele abrir a mão. Então, vamos dizer assim, a gente se criou em um ambiente tranquilo, estudamos, brincamos bastante. E aí, o que era? Porque eu gosto, assim, acho que nós todos aqui, além do pastor e eu, estamos aqui com o Robson e com o presbítero Luiz. E nós quatro aqui, até onde eu sei, todo mundo gosta de um futebolzinho. Quais eram os hobbies, né, além do futebol? Porque uma vez eu já conversei com o senhor, já lhe perguntei, e o senhor me disse que torce para o Boca Juniors, né? Boca Juniors. O que gostavam de fazer? Gostavam de jogar aquela pelada, Sim, jogar a tampa do dedo? Eu tinha tudo para ser jogador de futebol. Ah, é? Eu tinha tudo. Tinha chuteira, tinha meia, camiseta, tinha até a bola, só que não me deram chance. Mas assim, a gente há uma situação lá na cidade que existem muitos campos assim de futebol, basquete, vôlei. Então a gurizada está constantemente nesses lugares. A gente brincou muito de basquete, de vôlei, piscina, tivemos toda essa... gostávamos de ir a pescar, gostávamos de ir a caçar na época que se podia. Então nossa infância ela foi muito bem vivida, bem desfrutada. Hoje, lastimosamente, nossos filhos não têm esse privilégio que a gente teve. Sim. Tudo aprendíamos, quando sempre falo que quando íamos com meu pai a pescar na canoa, na embarcação, ele perguntava, filho, você sabe nadar? E falávamos, não. E eles não empurravam no rio. E ele falava, agora faça assim, faça lá. E aí a gente aprendia.
E aí esse hábito de pescar começamos com meu pai, depois seguimos nós, com meus irmãos. Acredito que tivemos uma infância muito boa. Era bom, né? A nossa infância, assim, se a gente for pensar, e eu sou da década de 80, eu sou do ano de 83. E as nossas brincadeiras ali, como eu mexi com o senhor, né, tirar a tampa do dedo era por causa da correria, né? E aquela coisa, como eu fui criado na vila, né, lá no morro, a gente, por exemplo, se nós íamos brincar e correr, era de pé descalço e no meio das pedras. No meio das pedras ali, né, e às vezes arrancava uma tampa do dedo, ou fosse correndo, jogando futebol, até pulando de barranco, né? A gente brincava até. O pessoal mais antigo aí vai ser lembrado do desenho do Comandos em Ação, né? Tinha a equipe do Comandos em Ação e a gente brincava de pular, né? Em especial eu tenho um primo, o Regis. Bastante, os irmãos conhecem o Regis, né? Grande parte dos irmãos da nossa igreja conhecem o Regis. Então a gente foi criado junto, nós somos filhos, e aí a gente brincava de pular um barranco. Tinha um barrancão na frente da casa dele e a nossa brincadeira, dentre outras, era pular de barranco, era corrida, era jogar, era tirar pedra, enfim, esse tipo de coisa que hoje em dia a gente tem que estar insistindo muito para que os nossos filhos, eles não fiquem na frente de uma televisão, ou na frente do computador, ou no celular, enfim, né? Naquela época nós tínhamos um horário para assistir TV. Eu me lembro que eram das 4 às 5 da tarde. Era 1 hora somente. É um privilégio, porque eu não tinha. Eu lembro que eu sempre gostei de estudar de manhã, né? Aí eu estudava de manhã, aí chegava em casa ali, perto do meio-dia, e o meu avô e a minha avó, né, que era onde eu morava, eles não tinham chegado. Então eu ligava rapidinho ali, porque quando chegava o meu avô, bota no jornal, bota no esporte, e aí... Na nossa época era branco e preto a TV, era Tony Jerry, né? Sim, esse eu peguei Tony Jerry, então, Pica-Pau. Esse era nosso entretenimento, né? Então, e depois estudar e depois igreja. Essa é a nossa vida. Pastor, o senhor falou um ponto que eu acho interessante com relação ao estudo. O senhor chegou, além do seminário, a ter uma outra formação acadêmica ou já foi direto para teologia? Não. Eu me formei na área de arquitetura. Trabalhei 5 anos na empresa construtora. No último período desses 5 anos consegui comprar minha casa, e com minha esposa na época já estava casado, moramos 4 meses na casa, até que saímos para o campo missionário. E como é que foi antes eu vou lhe perguntar a respeito de como é que o senhor conheceu a irmã Ruth, mas antes disso, como é que foi quando foi que o senhor entendeu que Jesus estava lhe chamando assim para ter um relacionamento com ele? E agora nós vamos entrar na questão da vida cristã, mas não propriamente do chamado ao ministério, mas quando o senhor percebeu que o senhor devia receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, porque, por exemplo, eu não nasci num lar cristão. O Senhor Jesus me encontrou lá em fevereiro, dia 13 de fevereiro de 1999. E a minha esposa, ela nasceu no lar cristão. E às vezes a gente conversa, às vezes ela está contando que ela foi realmente ter um encontro com Jesus lá pelos 14, 15 anos, foi por ali. O senhor percebe isso na sua vida? Ou o senhor já teve aquela, não, desde pequeno, eu quero andar com Jesus? Assim, eu tenho essa lembrança muito vívida, né? Quando eu tinha uns 8, 9 anos, o nosso pastor foi visitar a meus pais, né? E o pastor fez uma pergunta para minha mãe, perguntando se quem dos seus filhos seria pastor, né? Aí ela falou: bom, pastor, vamos esperar no Senhor, vamos ver, né, tudo mais. Tá, aí o pastor foi embora e eu cheguei a minha mãe e disse: mãe,
o pastor perguntou quem de teus filhos vai ser pastor. Me disse, sim, ele perguntou. Eu vou ser pastor. Convicto, eu vou ser pastor. Tá, aí daí se passaram uns anos, eu tinha uns 14, 15 anos. 14 anos tinha, estávamos em um retiro de jovens, que lá é muito comum fazer retiro de jovens em janeiro. E no último dia foi um mover de Deus maravilhoso, uma convicção terrível. E veio uma irmã e traz uma palavra do Senhor para mim, dizendo assim: assim disse o Senhor que aquele dia que você falou que você seria pastor para tua mãe, Deus tomou tua palavra. E isso trouxe mais convicção a meu coração. Tá, aí depois na nossa igreja tinha o seminário, eu comecei a estudar. Não era wesleyano ainda? Ou era wesleyano? Não, era a igreja do Nazareno. A igreja do Nazareno tem a mesma corrente teológica que a wesleyana. E são mais wesleyanos que os wesleyanos também. E aí comecei a estudar, entendeu? Mas estudava um seminário mais interno, mais voltado na igreja somente, como sou pastor, estudamos já começando a ter conhecimento. Aí foram se passando o tempo, eu fui a trabalhar como líder de jovens, tivemos muitos jovens na igreja, era uma igreja grande, mais de 400 pessoas. Isso aí, o senhor se lembra com que idade estava mais ou menos? E era mais ou menos uns 17 anos, para 18. Aí eu fui o líder dos jovens, fazíamos muito trabalho, os cultos eram um mover de Deus maravilhoso. Aí depois eu fui para o exército, fiquei 2 anos somente lá. E daí depois eu comecei a trabalhar na empresa construtora. Eu já tinha terminado os estudos, então eu comecei a trabalhar na empresa construtora. Aí o Senhor continuava falando para a gente, a respeito do chamado, colocar o sentimento. Então, e aí começou uma situação que Deus falava constantemente, ao meu coração, constantemente falava. E chegou um momento assim que eu já estava, querendo explodir já essa questão. E eu estava cansado e um dia de manhã eu estava saindo para o trabalho e a Ruth sai no portão e ela me fala assim: obedece ao que o Espírito está falando. Tá. Então nós chegamos até esse ponto aqui do ápice, vamos dizer assim, né? Onde culminou, vamos dizer ali, o ponto final, né? O dia D a respeito do ministério. Mas assim, antes do senhor continuar nessa parte, nos conte, né? Vou até esfregar as mãos aqui, nos conte como é que a irmã Ruth entrou na sua vida, como é que o Senhor colocou ela na sua vida. Bom, com a Ruth a gente se conhecia desde que nós tínhamos 4 anos de idade, porque uma época os pais dela, que eram pastores, foram pastores nossos dessa igreja onde a gente nasceu. Então depois de um tempo lá também tem essa itinerância, eles saíram da cidade, foram a outra cidade e tudo mais, passaram seu tempo e um dia eu estava sentado na galeria de casa dos meus pais e meu pai entra na casa e assim, do nada me disse: você está orando por quem vai ser tua esposa? Eu falei: pai, eu já era líder dos jovens. Eu digo: pai, nem namorada tenho. Não, você não precisa ter namorada para orar por quem vai ser tua esposa. E eles eram dessa questão, namora... Desculpe lhe interromper, mas é um sábio conselho aos nossos jovens e aos nossos adolescentes, né? E aí eu quero mostrar uma questão que hoje se escuta muito na internet,
E já vou chegar a isso. Eu falava, é mesmo, pai? Sim, você, crente tem que namorar para casar, não é para brincar. Então tá, e aí comecei a orar, entendeu? Comecei a orar. Meio louco o negócio com a Ruth, né? Porque aí, depois de um tempo, o que seriam meus sogros depois foram para Paraguai, transferidos pela própria igreja para Paraguai. Tá, e aí começamos as famílias a se encontrar, e ele já estava há um tempão já orando, disse, Senhor, onde está minha esposa? Abençoa ela, quando seja o tempo, o Senhor traz para aqui, ou eu vou para lá, tá. Da cidade onde eu morava, aonde eles estavam, era 200 quilômetros, né? E tá, aí um dia a minha sogra veio, né? Veio para visitar, para pastorear a igreja da Argentina, e eu estava trabalhando na sala de casa, estava fazendo um projeto arquitetônico, e o Senhor fala assim, vai falar a Estela é minha sogra, Estela pela Ruth. Eu fiquei assim, mas eu não tinha nem conversado com a Ruth. A Ruth não sabia, né? Não sabia, não. Entendeu? Aí deixei tudo. Naquela época a gente orava e jejuava horrores. Tá, se Deus está mandando, eu fui. E falei, Estela, que eu vou falar contigo. Aí eu fui sentar na sala e comecei a conversar, que eu tinha intenção de conhecer a filha, queria namorar a filha. Tá. Ela ficou feliz. Ficou. Mas a Ruth não estava junto. Não estava junto. Eu tenho prova de tudo isso. A Ruth guardou todas as cartas. Aí, como se diz, ela me disse, não, tudo bem, mas faz o seguinte, faça uma carta que eu vou levar para ela. Entendeu? Então tá. Aí eu fiz a carta. A carta está aqui em casa, guardada. E coloquei tudo, o sentimento, Tá. Aí a minha sogra voltou segunda-feira para Paraguai. Aí eu fiquei esperando à noite, porque eu seguramente ia ligar, e ela ligou. O senhor já saiu, né, na nossa linguagem aqui, na linguagem, já saiu com moral com a sogra, né? Por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto. E aí, liga para mim, ela, e eu atendi, e ela me falou não. Entendeu? Tá bom, beleza, tá. Desliguei. Aí eu fiquei ao lado do telefone. Aí minha mãe falou assim, filho, se ela já falou que não, o que vai fazer? Digo, não, mas Deus falou. Deus falou. Aí eu fiquei um tempão aí, e ela ligou outra vez para mim. Me disse, vamos orar. Já mudou. Já deu uma... Já mudou. Isso era início de janeiro. Beleza, vamos orar. E eu vou, o dia 16 de fevereiro, eu vou para Paraguai para conversar contigo e escutar a resposta e falar com teu pai. Agora 16 de fevereiro, agora já fazem 37 anos que estamos juntos. Então quando eu cheguei lá, tudo bem, o meu sogro me olhava assim, claro que meu sogro conhecia meus pais há muito tempo. Acho que como todo o pai da moça, né? Como todo o pai da moça. Aí depois conversamos, sentamos com a Ruth e falei, e aí, qual é a resposta? Assim, nada de romantismo, nada disso, na lata mesmo. Me disse, sim. Opa. E aí começou. Entendeu?
Aí começou, fizemos 2 anos de namoro, mas noivado, depois casamos, né? E fomos para a Argentina um tempo lá, né? Até que a gente depois saiu para o campo missionário. Uhum. E quando se deu essa situação, né, que foi o nosso ponto anterior, né, que a gente foi trazer a irmã Ruth para a conversa, quando ela lhe diz, obedece ao Senhor, aí vocês já estavam envolvidos? Já estavam casados. Sim, já estavam, eu digo, envolvidos no seminário, na vida eclesiástica ali, direto? Sim, já tinha formado? Já estávamos trabalhando na igreja da Argentina. Tá. Uhum. Já estávamos trabalhando. E uma coisa que eu queria aclarar, porque tem gente que fala assim, esse negócio de você pedir a Deus que manda um esposo, tudo isso não é para ser assim. É assim. No Salmo 37 diz, alegra-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Encomenda ao Senhor teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então o que eu fiz? Eu di um cheque em branco a Deus. Senhor, quem vai ser minha esposa? Eu não sei. Mas tu sabes. E ela também orava dessa maneira. Entendeu? Então nós somos de berço evangélico, os dois. E de famílias pastorais. Porque na realidade essa questão é uma característica de alguém que faz Deus participante da sua vida, né? Sim. Manda a esposa, sim, né? Isso é uma questão que a gente ensina a dos nossos filhos. Eu tenho uma filha, tenho um filho, eu estou falando, filho, ora por quem vai ser tua esposa. Houveram situações, houveram problemas, claro, como quem não tem problema, entendeu? Sim. Mas tínhamos convicção plena que Deus nos uniu para isso. Então, a gente teve entendimento, ela é de oração, entendeu? Busca Deus, temente a Deus, Deus é primeiro na vida dela, entendeu? Sim. Então, a questão é, eu recomendo e eu falo isso aos jovens da igreja, ore por quem vai ser. Se você está colocando a Deus, dizendo, Pai, veja, não foi feito isso a Abraão, buscar uma esposa para o filho. Então, por que Deus não pode fazer parte disso? Deve fazer parte disso. Deve fazer parte, entendeu? Então, eu não ia ser chegado, talvez, até onde cheguei, porque se não tivesse a Ruth. Entendeu? Porque em muitos momentos ela foi o suporte. Então, ela conviveu com pastores, porque os pais foram pastores. Hoje o pai já não está mais conosco, está com o Senhor. Mas a vida toda foi igreja. Minha vida toda foi igreja. Eu não me lembro de haver ido para o mundo para experimentar, porque sempre foi igreja. Sim. Então aí a gente uniu, começamos e casamos e fomos para a Argentina. Aí Deus estava chamando, e meu sogro estava no campo missionário Paraguai, em Assunção, e nós víamos que ele estava sozinho. E sempre havia uma palavra a meu coração: deixa tudo e vai para Paraguai. Deixa tudo e vai para Paraguai. E eu não falava nada disso para a Ruth. Entendeu? Então, aquele dia, pensei, falo, não falo? Não falei. Mas, quando eu estou saindo para o trabalho, ela fala, obedece que o Espírito está falando para você. E ele não sabia o que era. Aí eu fui a trabalhar, estava no escritório trabalhando, até que eu sinto claramente assim, eu estava trabalhando e escutei, deixa tudo. Eu estava trabalhando num projeto grande,
eu ganhava muito bem. Em um ano de trabalho eu comprei minha casa, que hoje mora minha sogra lá. Comprei para ela. Naquela época eu não sabia. Genro abençoado. Não, naquela época eu não sabia. Naquela época eu não sabia, mas hoje eu entendo o porquê. Então aí chamei ao outro arquiteto aí e falei, pega este projeto para você, continua aqui, já estava quase no final. Me disse, por quê? Não, eu estou indo embora. Assim? Assim. Era coisa assim de... hoje, se eu tivesse que fazer isso, eu teria que pedir 500 mil provas. Não sei. Se depois, com mais idade, a gente se torna mais cauteloso, mas naquela época a juventude, o ímpeto era grande. E também já não me sentia, eu sentia um prazer de trabalhar. Não havia tempo ruim para mim. Entendeu? Temos que virar noite trabalhando, viramos noite trabalhando, preparando licitações, projetos e tudo mais. Mas já havia perdido esse encanto. Aí chamei aqui, aí, perfeito, subi no quarto andar e falei com a parte financeira, a diretora financeira, e digo, quero que rescindir o contrato. Me disse por quê? Eu era considerado um bom técnico, ganhei muitos prêmios, os prêmios que ganhamos eram dinheiro, e a vezes eu triplicava meu salário. Aí ela liga para o dono da empresa, e fala, o Esteban está indo embora. Aí pediu que eu fosse falar com ele. E aí, conversando, me disse, o que está acontecendo? Por que você quer ir embora? Vou perder um cara premiado. Aí ele fala, alguém está mexendo contigo? Porque ele sabia que eu era crente. E os meus colegas sempre zombavam, faziam piada e tudo mais, mas nunca esquentei com isso, nunca me preocupei com isso. Digo, não, engenheiro, eu estou saindo. Me disse, mas é questão de salário? Digo, não é questão de salário, eu tenho que sair. E aí ele me perguntou, é uma questão de tua religião? Sim. Então vai. Quando eu ia sair do escritório dele, me disse, se algum dia voltar, ele falou assim, se algum dia voltar, as portas estão abertas aqui. Aí me quedou, se algum dia voltar, como ele sabia que eu ia ir? Aí me disse, você pode voltar. E quando eu ia pegar a maçaneta, eu pensei, eu não vou voltar no nome de Jesus. O sea, nesse momento, eu queimei como se diz, o arado. E saí, certo? Saí, e daí cheguei em casa, 11 da manhã. A Ruth disse, o que está fazendo você? Porque não era meu horário de estar em casa? De estar em casa, E lá na Argentina não tem como aqui que você tem seguro, como se diz? Seguro-desemprego? Seguro-desemprego e fundo de garantia. Nada, não tem nada disso. Você rescinde o contrato e você ganha o equivalente aos dias que você trabalhou. Então, fiz um acerto, tudo mal, me deram o envelope, cheguei em casa, digo, está aqui, o pagamento, renunciei à empresa. Disse, o quê? Sim, renunciei à empresa. E me disse, e agora? Vamos ao campo missionário. Quando? Agora. Pena que a Ruth não está aqui, mas você pode chamar e nós tínhamos toda a casa, tínhamos a casa 4 meses, entramos na casa, compramos e agarramos. Vocês estavam só há 4 meses na casa? 4 meses. Estava tudo mobiliado, estava tudo. Eu falei, prepara uma mala com tua roupa e uma mala com a minha. O senhor já sabia para onde vocês iam? Já tinha um pensamento assim, olha, vamos fazer missões lá? Nós vamos ao Paraguai a trabalhar com meu sogro. Ele estava sozinho na igreja. Entendeu? Muito trabalho.
E toda vez que a gente ia visitar, era aquele sentimento de, puxa vida, e eu teria que estar aqui, teria que estar aqui, teria que estar aqui. Eu queria né, poder mergulhar um pouco mais nessa história, né, porque é interessante, mas o nosso tempo ele não nos permite. Mas então eu gostaria de saber assim, tá? Então o senhor está trabalhando com a igreja do Nazareno, aí abraça o ministério, aí vamos fazer missões no Paraguai. E como é que foi para chegar até a igreja wesleyana? E eu não sei se lá no Paraná foi a sua primeira igreja. No Paraná? Não, eu digo quando o senhor veio para o Brasil. Foi Paraná ou Paraná. Aqui no Brasil o senhor vem para o Paraná e depois para cá? Aqui é a segunda que o senhor está ou já teve outras? Não. Nós começamos no Paraná, em Maringá. Ficamos 2 anos lá para nos adaptar à cultura, alimentação, porque tudo é diferente. Só assim, se o senhor puder nos contar brevemente, como é que foi essa decisão de sair de lá para vir para o Brasil? Tá. Então, o que acontece? Nesse interim que a gente foi para Paraguai, havia acontecido todo um fato de um avivamento que veio na igreja Nazareno, naquela época, na Argentina toda, e os pastores daquela época não aceitaram isso. Então, mandaram que a igreja fosse embora porque não concordam com isso. O que acontece? A igreja toda foi embora. Toda embora. Até hoje são 3, 4 pessoas em um edifício fantástico de grande. Então, meu sogro, que foi um dos pilares desse mover de Deus, ele foi expulso ele não saiu, ele foi expulso da igreja porque não aceitava o batismo com o Espírito Santo e tudo mais. E eram supostamente wesleyanos também. Mas, porque o Nazareno, por exemplo, aqui do Brasil, é totalmente diferente. Avivado, movido pelo Espírito Santo e tudo mais, totalmente diferente. Então, aí o que acontece? Aí vem a união com a wesleyana, certo? A união com a wesleyana no Paraguai. Aí nós fomos para lá ajudar ele e tudo mais. E nesse tempo, o meu sogro fica doente, com um câncer de estômago. Aí ele veio a falecer, e como eu já sabia todo o movimento da igreja, aí a liderança do Brasil foi para lá, e me colocou à frente do trabalho. Só que aí o que acontece? Aí vem esse, e o seminário? Aí porque não podíamos deixar cair o trabalho, e graças a Deus a gente avançou, e aí orando assim, não, tenho que fazer seminário, só que o seminário lá, os bons, é muito caro, entendeu? A faculdade renovada presbiteriana, por exemplo, era um espetáculo, era caríssimo, E nós orando, Senhor, eu preciso me preparar e tudo mais. Até que veio um pastor coreano, que é nosso amigo, e disse, eu tenho uma proposta para você. Tá bom, que ele vá para a Coreia. Não, eu pensei tudo, me vai levar para a presbiteriana, não. Ele não era wesleyano? Não. Não, mas eram presbiterianos, mas presbiterianos avivados. Sim. Falavam línguas, tinham todos os dons, as vigílias que se faziam, é uma coisa maravilhosa. Então ele disse assim, eu vou fazer uma proposta para você. Eu vou pagar o primeiro ano de seminário para você, para mim. Eu vou pagar tudo, livro, porque naquela época era tudo livro, hoje é todo computador, mas naquela época eram livros, alimentação, transporte e mensalidade. Eu vou pagar tudo, o primeiro ano, com a condição de que os próximos anos você continua. Com as próprias perninhas. Com as próprias pernas. Estou dentro. Entendeu? E aí foi.
5 anos de seminário. Nesses 5 anos a gente compramos um terreno, uma propriedade, construímos a igreja. Isso já aqui no Brasil, em Maringá? Não. Esse é Paraguai ainda. Ainda no Paraguai? Eu trabalhei 6 anos em Paraguai. Como wesleyano já, 6 anos trabalhando como wesleyano. Tá. Nós construímos. Em princípio, brigaram comigo porque como eu tinha noção de construção e tudo mais, de planejamento, eu vi para onde estava indo a cidade e falei, a cidade daqui, mas está indo para lá, então vou comprar um terreno lá. E lá era no meio do mato, entendeu? Era no meio do mato, né? Mas compramos um bom terreno, né? E eu falava para os irmãos, para os líderes, a cidade está indo para lá, daqui a um tempo aqui vai ser. E hoje você vai lá e são todas mansões que estão em volta. Na volta da igreja lá. Em volta da igreja. E construímos tudo isso. Quando se completou 6 anos, a igreja brasileira fez o primeiro congresso internacional de missões no Paraguai. E foram 2 aviões para lá, foram 3 ônibus de brasileiros de São Paulo, Rio, foram lá ao congresso, foi muito bom, e no final seria o concílio. E no domingo já era encerramento do congresso e um encerramento e um tempo de concílio. Como era somente uma igreja, então era tranquilo. Ninguém falou nada para mim, nada. No sábado nós tínhamos terminado da construção. O pedreiro, o chefe dos pedreiros, no sábado vem assim, me entrega a chave e me diz, pastor, terminamos o templo. Aí eu pensei, os brasileiros vão embora e a gente trabalha a full aqui. Toca agora trabalho. Aí no domingo, a nomeação. Pastor Nelson vai para o Brasil. 4 meses na sua casa nova, pós-casado, e depois a igreja termina a construção. Bora! E aí fomos para Maringá. Aí falaram que a ideia do nosso bispo, na época, o bispo iniciário, era, eu perguntei, quanto tempo vou ficar na bispo? Disse, eu quero que você fique 4 anos. 4 anos para que você adquira experiência e tudo mais. Beleza. Tá, já estou em 26 anos. Então aí o senhor, para a gente fazer um tour pelo seu pastoreio no Brasil, vai para Maringá, sempre no estado do Paraná? Sempre, então? Sempre. Fui para Maringá, 2 anos, daí fui para Curitiba, fiquei 12 anos. Curitiba, coisa boa. Aí pastoreei 3 igrejas ao mesmo tempo, e de Curitiba fui para Ibaiti. Em Ibaiti, Paraná também, norte do Paraná, eu fiquei 10 anos. E daí vim para Bagé, que já vou para o 3º ano. Como é que foi? Agora a gente sai do estado do Paraná e vem para cá, para o Rio Grande do Sul. Como é que foi quando saiu a sua nomeação para cá? O senhor já tinha mais ou menos uma expectativa, ou foi tipo a sua saída do Paraguai para o Brasil foi um susto também, vamos dizer assim? Olha, não foi muito um susto, porque já o bispo queria trazer eu para aqui em 2018. Então o senhor já imaginava a possibilidade. Então, aí em 2018 não deu, depois em 2020 outra vez, concílio, não deu, até que em 2022 eu falava, não é o tempo. Em 2022 ele olhou para mim e falei, agora é o tempo. E aí, pastor, assim, as minhas 2 últimas questões para a gente fechar aqui. O papo tá bom, né? Gostaria de saber mais alguns pontos, mas assim, a gente tem estabeleceu esse tempo. Mas assim, quando o senhor chegou aqui, como é que foi o sentimento? E, por último, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco da expectativa, né?
para 2025. A gente teve o concílio agora no final do ano passado, então tem mais um tempo por aqui. Qual é a sua expectativa antes, como é que foi a chegada aqui? Não, a questão é que a gente tem uma certa facilidade de nos adaptar às culturas, né? Porque da Argentina, por mais que está perto uma fronteira da outra, de Paraguai é totalmente diferente, tudo. Alguns falam, não, português, espanhol é quase a mesma coisa, jamais. Entendeu? Sim. Então, daí fuimos de Paraguai, fuimos para Maringá, outra cultura, totalmente diferente. Tudo, comida, temos que adaptarnos à comida. Por exemplo, aqui comia naquela época arroz todos os dias, e nós dizíamos, mas isso estão todos loucos para comer arroz todo dia. Porque a gente, na Argentina, você come arroz uma vez por mês. E olha lá. Entendeu? Então lá a comida é diferente. Mas aí temos que acostumar até nosso organismo se adaptar a tudo isso. Levou seu tempinho. Entendeu? Mas, em linhas gerais, assim a gente tem muita facilidade em nos adaptar em diferentes culturas. Aí fomos de Maringá a Curitiba, sem sair do Paraná. É outra cultura. Eu tive, o Senhor me abençoou e me deu o privilégio de passar 3 meses lá em Curitiba. E claro, assim, a gente está falando de um estado para o outro, né? Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção lá foi... Eu sou uma pessoa, eu me considero um cara introvertido, um cara mais quieto assim. Mas lá é uma briga para a pessoa falar contigo, né? Sim. Quem fala, geralmente, são pessoas que estão na grande Curitiba. O curitibano por si só, ele é muito fechado, desconfiado. Mas gente boa também. Mas a gente trabalhando grande Curitiba, a região metropolitana, é outra questão. São acolhedores, são carinhosos e tudo mais. Não que o pessoal da capital não seja, né? Não nos entenda mal. É só uma pequena diferença que a gente sentiu, né? Não é nenhum problema. É uma característica, né, da cultura. Claro. É como assim, o argentino é soberbo. Não é soberbo. Talvez alguém especificamente pode ser, mas a grande Argentina não. Quem conhece parte da Argentina sabe que as pessoas são muito, se complementam, falam como se fosse que se conhecem há muito tempo. Então aí fomos de Curitiba, aí nesses 12 anos eu aproveitei muito, estudei muito, fiz a parte de psicologia pastoral lá, e fiz formei como terapeuta familiar sistêmico, que me deu essa oportunidade, porque Curitiba tem esse recurso acadêmico. Aí depois fomos para Ibaiti, sem sair do Paraná ainda. É outra cultura, entendeu? Então a gente vê a riqueza que o Brasil tem, entendeu? A riqueza que o Brasil tem, porque nos mundiais, por exemplo, vai jogar um país que a gente nem sabe onde está. Diz, vamos no Brasil que tem uma comunidade lá. O Brasil tem de tudo, entendeu? Então isso faz uma cultura muito rica, muito rica. E viemos para o sul. Primeira experiência, conheço os pastores do sul e tudo mais, são meus amigos, mas nunca tivemos um roce com a cultura. Mas é totalmente diferente outra vez, entendeu? A gente se adaptou muito bem, e também a igreja nos recebeu bem, nos trata bem, então a gente geralmente com a cultura, e meus filhos também não tem esse choque cultural, entendeu? São diferentes, claro. E a gente entende isso.
A gente, hoje, por exemplo, eu amo comer arroz e feijão com ovo. Entendeu? Quem ia pensar que há 20 e tantos anos atrás, eu decía, é uma loucura, estão comendo arroz todos os dias. A gente vai passear para a Argentina e já nos sentimos estranhos, estrangeiros. E mesmo na hora da comida, tá faltando alguma coisa. Tudo. Faltando um arrozinho. Claro, porque o argentino é o pão. Ele come pão para tudo. Almoço, café, a janta, tudo, pão. Você vai para o Paraguai, é mandioca para todo quanto é lado. Entendeu? Não é arroz nem pão, é mandioca. E você vem para o Brasil e tudo é arroz. Entendeu? Então, mas a gente está feliz, a gente está, como se diz, já tem um filho brasileiro, o Misael já é brasileiro. A Abigail veio com 5 anos de idade. Ela foi alfabetizada aqui, já fez faculdade aqui de psicóloga e tudo mais. E às vezes eu penso e falo para ele, e aí, se temos que voltar à Argentina? Ele fala, você pode voltar, a gente fica aqui. Ah, não querem voltar? Não. Não. E a gente não volta por eles. Sim. Entendeu? Já quando saímos da Argentina, eu e Ruth, deixamos tudo para trás. Eu cheguei na casa do meu pai e falei, pai, eu falei primeiro com ele e tudo mais, meu pai ficou bravo porque eu saí da empresa e tudo mais, e agora, filho? Depois, mais na frente, ele entendeu e acompanhou. O tempo de vida que ele teve, ele acompanhou. Aí eu entreguei a chave da minha casa, com tudo dentro. Com tudo dentro. E a expectativa, pastor, agora para esses próximos anos? A expectativa é muito, muito bom, é uma igreja boa de trabalhar. Estamos na implantação dos dons e ministérios. Nós temos em torno de uns 30 ministérios funcionando. Então, a expectativa que eu tenho para este ano é boa. Glória a Deus. Boa. Inclusive, nós estamos colocando a nossa placa aí de recomeço. E é interessante que ainda a minha placa está ainda no lugar e já estão vindo pessoas que precisam de um recomeço. Então, a gente está bem animado com a expectativa de crescimento e mais nos interessa a parte crescimento espiritual, a maturidade. Vivendo o momento que nós estamos vivendo hoje, tudo que está acontecendo e para acontecer ainda no mundo espiritual, nós precisamos, talvez tivéssemos, qual é a tua preocupação, pastor? Que os crentes possam entender a urgência da maturidade. Perfeito. A maturidade é essencial. Entendeu? Deixar não que tenhamos isso, mas deixar de trabalhar na superfície, deixar de ser crianças. Como Paulo diz aos Coríntios, vocês deveriam estar comendo comida sólida, mas ainda precisam da leite. Entendeu? Então eu preciso que o nosso pessoal entenda que nós precisamos comer a feijoada, ou o mocotó. Lá no Paraná é feijoada, mas aqui é mocotó, entendeu? Bem carregado, entendeu? Sim. Então, mas a expectativa é muito boa, muito boa. O pessoal chega junto. Eu tinha uma certa preocupação com a questão do meu portunhol, porque o que sempre me corrigem são meus filhos, quando escrevo alguma coisa, quando faço. Então, de termômetro ali. Só porque eles foram alfabetizados e eles manejam muito bem o português, então, mas aí às vezes dói algumas. Beleza. Bom, pastor, muito obrigado por esse papo aqui. Obrigado a você. Que Deus continue abençoando a sua casa, sua família, seu ministério. E vou pedir para finalizar que o senhor faça esse convite então para o pessoal
participe das nossas atividades, né? Sim, nós temos todos os ministérios, desde criança, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, temos mulheres, temos os homens, casais, temos escola bíblica, temos os cursos curados pela palavra para homens, mulheres, os cultos são bem animados aos domingos às 19 horas, e às quarta-feira nós temos um tempo de oração às 19 horas e 19h45 nós temos a nossa escola bíblica, que são divididas em faixas etárias. Então, está aí o convite, venha, como sempre falamos, se você não tem uma casa, faça de nossa casa sua. Se você não tem uma família, faça de nossa família a sua família. Nós aguardamos vocês. É isso aí então, pessoal. Quero mais uma vez agradecer o pastor que esteve conosco, e é importante a gente bater esse papo aqui com o pastor, porque vocês viram que o nosso pastor, além da formação teológica, ele tem a formação acadêmica na arquitetura, ele tem outros cursos de formação na área de terapia familiar, né? Isso. Área de terapia familiar, e esses outros aqui que vocês ouviram ele falando aqui, que são coisas que são bênçãos, né? Bênçãos para a igreja. O nosso pastor tem recursos que o Senhor colocou na mão dele para servir. Então, eu quero agradecer para ti que nos acompanhou até agora, que Deus te abençoe ricamente, que tu tenha sido edificado através desse bate-papo aqui. Quero também reforçar esse convite, participe das nossas atividades na medida do possível, dentro daquilo que tu consegue, seja na quarta, no sábado, no domingo. Vamos servir ao Senhor com alegria, tá bom? Um abração, Deus abençoe a todos vocês. Até mais.